Alô, beleza, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e a gente está com mais um episódio aqui falando sobre os tutoriais de mapas, beleza? E hoje nós vamos falar um pouco sobre construções das cidades, os posicionamentos das cidades e algumas formas de colocá-las aqui. Até já estou deixando aqui um spoilerzinho de mais ou menos como a gente pode ir fazendo, mas é uma coisa que a gente já vai começar a conversar um pouquinho, beleza? Então, uma coisa importante quando a gente vai construir, colocar as nossas cidades aqui no mapa é basicamente entender que o primeiro ponto importante é as cidades, elas precisam ter água próxima. Então, portos são muito importantes, entradas são importantes, ilhas são importantes, rios são importantes. Obviamente você pode encontrar em regiões mais afastadas, obviamente, porque existem outras formas de conseguir água também. Até em regiões mais frias é possível você conseguir água a partir do derretimento, por exemplo, das calotas ou alguma coisa do gênero relacionada ao gelo, beleza? Mas de uma forma geral, a gente vai colocar algumas cidades aqui. Eu não vou me importar muito com o distanciamento entre elas, porque o importante, como eu já tenho falado aqui nos episódios, é fazer uma coisa muito mais pro estilo do freestyle, beleza? Então, a ideia é a gente ir colocando aqui algumas construções humanas e já começar a pensar em umas questões de nomes. No episódio passado eu deixei na descrição já algumas coisas que eu gostaria que vocês deixassem alguns nomes. Eu já peguei alguns que tem lá e nesse episódio eu também vou deixar na descrição aqui as cidades para a gente já ir colocando para no próximo episódio a gente fazer o nosso último, que é definir o nome das nossas construções, o nome das nossas colocações e também alguns outros detalhes legais que a gente pode fazer no mapa, beleza? E acabando essa série de episódios, eu vou fazer uma live com vocês, onde estiver construir o mapa mais completinho, onde vocês vão me dando as sugestões para a gente ir colocando no mapa. Algum formato do continente, posicionamentos e outras coisas interessantes, alguns climas que vocês gostariam que eu colocasse de uma forma um pouco mais diferente, beleza? Vou fazendo Incarnate, porque assim é mais fácil da gente ir depois transformar isso numa imagem que vocês poderiam usar depois, beleza? Então, primeiramente, a gente vai construir os posicionamentos aqui da nossa cidades, beleza? O primeiro ponto que a gente vai definir vai ser algumas localizações, mas antes da gente colocar as localizações, eu vou voltar aqui para essa imagem inicial, aonde tem algumas coisas interessantes que a gente pode colocar. O primeiro ponto é que você pode fazer de uma maneira mais rápida, mais simples, colocando simplesmente alguns pontos interessantes, que seria uma bolinha, um quadrado, um losango, uma estrela, ou qualquer outro símbolo que você gostaria de colocar, uma cruzinha ou mais, apenas para identificar. Obviamente seria interessante vocês colocarem uma legenda, que seria, uma bolinha seria uma cidade, ou aqui uma capital, aqui uma região militar, aqui a capital do continente, da região, não sei, seria interessante vocês colocarem aqui. Quando vocês fazem de um modelo um pouquinho mais rebuscadinho, você já consegue já ter uma ideia, onde tem aqui uma torre, um castelinho, uma casa, um forte, então você pode ir então colocando dessas formas esses símbolos. Você pode também colocar alguns detalhes maiores, por exemplo, já querer dar uma característica de world building, colocando mais ou menos o tipo de construção que você pode encontrar. Você pode criar os brasões das suas regiões e com isso você vai poder já identificar, essa aqui é a capital de um tal lugar ou a capital daquele outro, ou até mesmo na hora de ir construindo o seu mapa, você colocando, nessa região é dominada por esse tipo de bandeira, nessa região esse tipo de bandeira, então vocês podem fazer de diversas formas diferentes. Coloquei aqui também alguns formatos de relacionado à agricultura, se vocês quiserem colocando, vocês podem colocar de diversas formas diferentes, beleza? Eu vou falar um pouquinho também sobre a questão de letras, beleza? Vou até conversar um pouquinho sobre na hora de moldar e pensar nos formatos, mas o importante por enquanto é a gente definir, beleza? Eu vou fazer mais nesse estilozinho aqui, que é um pouco mais simples, não é tão simples quanto esse, não é tão rebuscado quanto já ir pensando em algumas bandeiras, em alguns brasões. Se vocês quiserem também, eu faço um episódio de como construir brasões, como criar ideias e desenvolver brasões. A mesma coisa aqui com a ideia de desenvolver letras, buscar fontes. Vou falar um pouquinho sobre ela hoje, mas especificamente quando eu for falar um episódio sobre conlangues, criações de línguas, também vou falar sobre criações de alfabetos e criações de letras também, beleza? Mas, voltando aqui para o nosso mapa,
E a gente vai conversar agora sobre os posicionamentos, beleza? Então, uma coisa interessante que a gente pode começar fazendo é já ir pensando em algumas posições. Por exemplo, eu acho muito interessante essa região aqui. A gente fazer um aqui, vou deixar já um xizinho aqui para a gente já ter uma noção de onde seria interessante. Aqui é legal, principalmente porque para adentrar aqui, você precisa ir entrando nesse trecho. E para entrar nesse trecho, você pode ir fortificando, e com isso é um pouco mais difícil a entrada e invasão aqui, por exemplo. A gente pode colocar também perto desse rio, onde abre esse delta, acho interessante, eu vou colocar uma outra para cá. Se você quiser fazer algumas cidades fantásticas dentro das florestas, é algo que você pode fazer, por exemplo, então até vou deixar uma aqui também, aqui dentro dessa floresta também. Aqui a gente fez uma região um pouco mais deserta, a gente pode brincar também com essa região deserta aqui. Vou colocar uma próxima aqui desse oásis. Pensando já desse lado, eu acho interessante, por exemplo, colocar, temos tanto aqui lagos, então eu vou colocar aqui uma cidade entre lagos, vou colocar uma aqui nesse estreito, vou colocar uma aqui nessa ilha aqui, porque é sempre bom a gente também colocar algumas coisinhas espalhadas. Vou colocar uma para cá, que eu achei também interessante. Vou adentrar um pouco nos continentes, tanto aqui quanto aqui. Vou colocar uma, por exemplo, aqui nas bases das montanhas. Eu acho que é bem legal, uma cidade interessante aqui. E com isso que vocês, na hora que vocês já forem já colocando já os posicionamentos das cidades, vocês já podem começar a pensar um pouco sobre a questão do worldbuilding cultural, social, econômico, possíveis parcerias de guerra, possíveis alianças ou conflitos em geral, beleza? Vou colocar uma aqui desse lado mais isolado, vou colocar uma outra também nessa ilhazinha aqui para a gente fazer. Então, aqui com isso a gente já tem um espalhamento bem interessante. Beleza? Então agora a gente vai ir para as construções do negócio mesmo. Aqui, nessa região montanhosa, eu achei interessante a gente, por exemplo, colocar uma cidade fortificada, uma pegada bem mais pro anão. Então, acho aqui bem interessante porque está próximo de rios, está próximo de montanhas, tem água para sobrevivência, tem minério para extração e para construção. Então, é bem legal. Então, com isso eu já vou colocar, por exemplo, aqui, que nem coloquei um fortezinho já nessa regiãozinha aqui. Então aqui eu já vou colocar um forte, onde vai ser aqui uma das cidades finalizada. Então com isso a gente já tem aqui a nossa primeira cidade mais para cá. Aqui, pegando já nessa floresta, talvez a gente possa colocar, por exemplo, uma questão um pouco mais pro élfico aqui. Então a gente poderia colocar, por exemplo, uma coisa mais relacionada à árvore. Então vou colocar uma torrezinha aqui, nessa regiãozinha aqui, onde seria essa junção desses rios no meio dessa floresta. Colocar esse formato mais de torre aqui em cima. Coloquei uma sombrinha, caso você faça no campo aberto. Você pode também colocar algumas luzes, algumas sombras. Coloquei um exemplo aqui de sombrinha, mas não necessariamente você precisa colocar se você não quiser. Então aqui nessa nossa região, vou colocar uma torrezinha mais simples. Vou colocar uma bandeirola para fazer aquela gracinha. E novamente nós temos a nossa outra cidadezinha aqui. Você não precisa necessariamente completar todo o mapa colocando, mas puxa, daqui até aqui não tem cidade nenhuma, então será que não seria interessante colocar uma coisa ou outra? É possível, mas como eu falei, por enquanto eu só estou dando ideias para você ver como pode formatar o seu mapa de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais simples e não tendo tanto problema. Eu quero colocar mais para cá, por exemplo, a capital, por exemplo, da cidade,
Então eu vou fazer uma coisa um pouco mais pro castelinho, como tá nesse formato aqui. Não é tanto um forte como no outro, é uma cidade um pouco maior, como se fosse uma capital aqui nessa região, porque tem perto de montanhas, está perto de floresta, tá perto de campo, está perto de porto. Então vou colocar aqui a nossa capital, colocando então a nossa cidadezinha aqui. Então com isso vocês vão vendo que a gente já está formatando já aqui algumas possíveis. Obviamente depois colocar os nomes, que vai ser no nosso próximo e último episódio, a colocação dos nomes aqui nessas nossas cidades. Beleza? Nós pegamos, por exemplo, aqui, temos outros até mesmo nessa ilha, considerando, por exemplo, que é uma ilha, você pode tanto colocar a torrezinha como se realmente fosse uma região de vigia, ou você pode colocar, por exemplo, uma casinha, ou até mesmo colocar um formato diferente. Ah, mas será que não seria interessante então, fazer uma casinha pequenininha, ou até mesmo uma oquinha? Pode, você pode ir abrir da maneira como você quiser. Obviamente, é sempre interessante você colocar sempre uma coisa um pouco mais simétrica, manter um padrão, porque o mapa foi feito por uma cultura, foi feito por um tipo de pessoa. Então, ele vai seguir um padrão. Então, sempre é interessante você ir seguindo o padrão mais. Se a gente começou, então, dessa forma, é interessante que a gente mantenha, então, dessa forma aqui, seguindo esse padrão aqui, mais tudo pro preto e algo mais minimalista. Então, aqui, nessa nossa ilhazinha, a gente vai colocar uma como se fosse uma casinha pequenininha aqui, representando, por exemplo, uma vila de pescadores ou alguma coisa no gênero. Aqui eu acho bem legal, interessante, então eu vou colocar mais ou menos também como se fosse essa torrezinha aqui, que nem eu coloquei dentro da nossa floresta. Nós temos uma outra cidade aqui. Seguindo, então, o nosso padrão, a gente vai, por exemplo, para cá. E aqui a gente pode seguir mais ou menos a mesma pegada aqui. E o interessante é que a gente pode colocar pequenas varas espalhadas, como se fosse acampamentos nômades. Então eu vou colocar uma aqui, mais perto daqui. Colocar, por exemplo, uma outra família que criou uma outra vila aqui para cá. Uma que, por exemplo, seja mais próxima da praia. E uma outra, por exemplo, mais próximo das montanhas. Então com isso a gente já cria já algumas microcidades aqui, um forte para cá, uma outra cidade aqui, uma na capital, uma outra aqui e uma outra para cá. Seguindo então aqui nesse mesmo formato, mas já desse lado do continente, a gente pode fazer da mesma forma aqui uma cidadezinha aqui. A gente pode fazer também uma questão de um forte, da mesma forma que fez desse aqui, a gente pode fazer desse lado também, colocar um porquê. Vai então do seu world building que você quiser e construindo. Você pode colocar então assim o forte já desse lado. Ou você pode mandar, por exemplo, que qual seria então a capital desse continente aqui, por exemplo? Seria para cá ou seria daqui? Vamos fazer, por exemplo, próximo da floresta. E por que a gente vai mantendo, como eu falei, e mantendo um padrãozinho no estilo mais geral. Então, se a gente considerou que esse aqui é a capital, esse aqui também tem o mesmo formato. Se esse aqui é um forte, esse aqui tem o mesmo formato. Então, ele mantém já os mesmos padrões. A gente colocou cidades menores aqui e vilazinhas aqui também. Então, por exemplo, aqui eu queria colocar uma vila de pescador, coloco para cá. Aqui, colocar já uma outra torrezinha. E para a gente finalizar, a gente tem então aqui as nossas cidades. Quando a gente for então colocar os nomes delas, é interessante a gente já começar a pensar em algumas coisas interessantes, beleza?
Vou fazer um episódio especificamente de nomes, então aqui é só para a gente começar a pensar um pouco mais sobre esses pontos. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 fontezinhas interessantes. Aqui, essa primeira, desse A, desse N e desse hold. Então, por que então eu decidi fazer dessa forma? Eu quero então trazer para vocês que, caso você queira escrever os nomes das suas cidades futuramente em letra cursiva, não tem problema. Você vai lá e escreve cursivo, mas a sua letra pode ser feia pra caramba, ou simplesmente não caber com a temática do seu mapa. Então você pode ir escolhendo letras. Caso você não tenha um alfabeto, não queira criar um alfabeto do zero simplesmente para isso, eu vou trazer uma sugestão para vocês. Tem aqui um site bem legal chamado Das Fontes, né? dafonte.com. É legal porque o que acontece? Você pode ir seguindo, eu já trouxe aqui para vocês, ó. A gente entra e traz diversos exemplos. Você quer pegar um estilo mais desenhado, com letras mais gordinhas. Você quer fazer um old school, por exemplo, pegando algumas variedades, que nem aquelas universidades americanas e alguns filmes. Não, eu quero fazer uma coisa um pouco mais pro medieval. Então, uma coisa um pouco mais pro medieval, como eu trouxe aqui. Então, você pode, por exemplo, puxa, gostei dessa letra Old English. Você clica nela e aqui você tem o alfabeto que você pode ir pegando e desenhando no ladinho da maneira que você quiser. Então, você pode então pegando isso e da mesma forma aí copiando de um lado ou do outro da maneira que você for querer fazer, beleza? Se você ver no site, como por exemplo, que foi colocado aqui, que ele é uma fonte gratuita, você pode então baixar essa fonte, colocar no seu computador e na hora que você for transpassar isso para o Photoshop ou quiser já fazer num nível um pouco mais avançado e fazer já digitalizado propriamente dito, você pode usar essa fonte mesmo e já vai escrevendo nela e já está mais sucesso porque tem tanto letra maiúscula quanto letra minúscula. Beleza? Então, pessoal, esse episódio foi mais para a gente completar já nossas cidades, a gente já ir colocando já alguns posicionamentos aqui para poder já ter uma noção de quais são os nomes que a gente vai precisar e outros que a gente pode ir colocando, beleza? Então eu vou deixar aqui nos comentários agora exatamente quais são as coisas que a gente vai precisar fazer. Nós temos aqui 4 vilas mais relacionadas ao deserto, nós temos 2 fortes, um de cada lado, nós temos 2 capitais, nós temos aqui 2 vilas de pescadores, vamos dizer assim, mais de ilhas, e outras cidades menores espaçadas. Então, se vocês tiverem algum nome que gostariam de colocar pra gente, eu vou aceitando aqui as ideias mais legais e colocando. Vou deixar então aqui na descrição do episódio para isso, beleza? Usem abuso das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!